Olá, meninos. Bora lá para a resolução dos exercícios, então? Estamos na página 724, o primeiro exercício. Olha só o que ele fala. Quando se fornece calor a uma substância, podem ocorrer diversas modificações decorrentes de propriedades térmicas da matéria e de processos que envolvem a energia térmica. Considere as informações a seguir sobre processos que envolvem fornecimento de calor. Item 1. Todos os materiais, quando aquecidos, expandem-se. Senhores, algumas aulas atrás, nós estudamos dilatação dos corpos e depois uma dilatação dos líquidos, estão lembrados? Lembra que a água é uma substância anômala que acima de 4 graus Celsius ela aumenta o seu volume conforme aumenta a temperatura e diminui o seu volume conforme diminui a temperatura? Mas, de 4 graus Celsius até 0 graus Celsius ela é uma substância com comportamento anômalo, né? De 4 para 0 graus, se a temperatura diminui, ela expande, ela aumenta de tamanho. E se a temperatura aumenta, ela contrai, diminui o seu volume. Então, eu não posso falar que todos os materiais, quando aquecidos, expandem. Isso depende, né? Depende de que faixa de temperatura que nós estamos analisando e de quais substâncias nós estamos analisando, certo? Então, dessa forma, o item 1 nós vamos falar que é falso. Beleza ou não? O 2. A temperatura de ebulição da água depende da pressão. Sim, nós vimos a curva característica, o gráfico pressão por volume, né? E dependendo da pressão que está aplicada, o ponto de ebulição, assim como o ponto de fusão, ele pode ficar maior ou pode ficar menor. Lembra que a gente comentou a respeito da função da panela de pressão? A panela de pressão tem a função de aumentar a pressão de forma que o ponto de ebulição da água não seja a 100 graus Celsius, caso você esteja no nível do mar, né? Que aumente para 120, 118, que aumente a temperatura do ponto de ebulição. Então, ela vai começar a entrar em processo de ebulição numa temperatura maior, porque depende da pressão. Então, o item 2 é verdadeiro. O 3. A quantidade de calor a ser fornecida por unidade de massa para manter o processo de ebulição de um líquido é denominado calor latente de vaporização. Sim. Vamos pegar um exemplo? Lembra que a água, no seu processo de fusão, o calor latente dela é de 80 calorias para cada grama. E na vaporização, esse calor latente é de 540 calorias para cada grama. Então, olha lá. A quantidade de calor fornecida por unidade de massa, caloria por grama, é o que nós denominamos como calor latente de vaporização, no caso do vapor, né? Então, item 3 é verdadeiro. 2 e 3 estão verdadeiros. Isso dá para nós a alternativa D. Fechou, meninos? Um grande abraço.